Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Bem, continuamos então com as nossas devocionais. E hoje eu quero refletir com você sobre o tema Farol de Deus. De início, ouça o que diz o texto de Mateus, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Diz assim: Disse Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim no velador, para que alumie a todos os que estão na casa. O Senhor Jesus declarou em várias circunstâncias a respeito de si mesmo: Eu sou. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ao todo, 7 declarações que certamente relembram as palavras de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus deu instruções a Moisés a respeito da retirada de seu povo da escravidão egípcia, de maneira poderosa, de maneira maravilhosa, de maneira milagrosa. Os israelitas questionariam, sim, que Deus era aquele? Qual o seu nome? E a orientação divina foi a seguinte: disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós outros. Êxodo capítulo 3, verso 14. No contexto do Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, Jesus declarou mais um eu sou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa afirmação lembra também quando Deus se manifestou ao povo de Israel na travessia do deserto. Em sua presença gloriosa, Deus se manifestou numa coluna de fogo durante a noite para iluminar e aquecer o intenso frio noturno do deserto. Jesus é a presença gloriosa de Deus. Ou seja, Jesus é o próprio Deus ao afirmar: Eu sou a luz do mundo. Quando Jesus Cristo declarou que Ele é Eu Sou, Ele está afirmando muito claramente a sua divindade, pois Ele e o Pai são um. O apóstolo João então escreveu: Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 de João, capítulo 1, verso 5. Queridos irmãos, se nós somos cristãos, a luz de Cristo deve brilhar em nós. Por isso, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 14 e 15, Jesus comissionou os seus discípulos, o seu povo, aqueles que são salvos por Ele, ou seja, a sua igreja, eu e você, para revelar esta luz de maneira clara e mais intensa possível ao mundo. Jesus espera que nós cristãos sejamos como um farol irradiando a verdade das suas palavras, a verdade das Escrituras em todo lugar, em todo momento. Por isso, ele nos compara com uma cidade sobre um monte, cujas luzes estão acesas e à noite todos podem ver a localização da cidade. Assim, queridos, devemos ser. Devemos ser em nosso lar, em nosso trabalho, até no momento de lazer. Onde quer que estejamos, devemos manifestar e magnificar a luz de Cristo Jesus. Um farol, ele é construído em lugares estratégicos, como um alerta de perigos, especialmente no mar. Um farol é para ser uma fortificação, uma torre de iluminação constante
que alerta os marinheiros do perigo das rochas traiçoeiras, dos perigos da escuridão do mar, especialmente quando esse está revolto por causa de uma tempestade, com ventos tão fortes que levantam ondas gigantes que podem engolir o navio, pode levar o navio a colidir com as rochas e assim destruir não somente o navio, mas as vidas que estão dentro daquele navio. Nós, discípulos de Jesus Cristo, também devemos ser como um farol, usados por Deus para alertar as pessoas sobre o perigo do pecado, o perigo de passar uma vida sem se importar e sem conhecer as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Deus nos escolheu para que, de alguma maneira, a sua luz brilhe em nós. E brilhando em nós, através do amor de Cristo em nós, revele às pessoas os perigos espirituais que podem levar o ser humano à morte eterna. Um farol dá senso de direção. E é exatamente isso que o Evangelho de Cristo, as palavras de Cristo, fazem. O Evangelho de Cristo aponta que somente Jesus Cristo é o caminho para Deus. Ele é o único caminho para Deus. E o Evangelho nos garante, então, a direção certa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tenha certeza, querido irmão, tenha certeza, querida irmã, de fazer brilhar a luz de Jesus através da sua vida, na sua família, no seu local de trabalho, nos seus momentos de lazer. Faça isso a fim de que você, como cristão, seja um verdadeiro farol de Deus. Esta é a vontade de Jesus para os seus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. E enquanto você faz a vontade do Senhor, que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços e para proteger-te. Que o Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres em alguma armadilha ou laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém.